Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 182º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 3, o livro do profeta Isaías, capítulos 27 e 28, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 a 19. Recomendo que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto, porque todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra, sobretudo. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você, a sua família, os seus pensamentos. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos, porque o inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, roupa, seu relógio. Ele vem para roubar a semente. Esta aqui agora, a leitura da Bíblia. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, sobretudo, incentivar os nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra através do Espírito Santo. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra de hoje adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: "Peça o que você quer que eu lhe dê." Salomão respondeu: "Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo?" Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: "Já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que, antes de você, nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida.
Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: "Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz." Então a outra mulher disse: "Não, o que está vivo é o meu filho. O seu é o que está morto." Porém a primeira mulher respondeu: "Não, o que está morto é o seu filho. O meu é o que está vivo." E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: "Esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo." E o rei continuou: "Tragam-me uma espada." E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: "Cortem o menino que está vivo em 2 partes e deem metade a uma e metade à outra." Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: "Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum." Porém a outra dizia: "Ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio." Então o rei disse: "Entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino." Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 3, versículo 1. O nome de Salomão vem da palavra hebraica Shalom, que significa paz. De fato, durante seu reinado, Israel esteve em paz com os povos vizinhos. Davi, seu pai, arriscou a vida no campo de batalha para derrotar nações inimigas e reivindicar suas terras para Israel. Mas Salomão adotou uma postura diferente. Ele adotou a diplomacia e fez acordos com os outros governantes ao se casar com as filhas deles. Isso explica porque ele tinha 70 esposas que eram princesas, assim como 300 concubinas, conforme capítulo 11, versículo 3. No entanto, Salomão violou a lei de Moisés, não só ao se casar com muitas mulheres, mas também por adquirir muitos cavalos e depender de carros, conforme Deuteronômio 17, versículos 14 a 17. Contrariando o mandamento de Deus, Salomão voltou para o Egito a fim de obter ambas as coisas. Durante seu reinado, o esplendor externo e a riqueza de Israel apenas disfarçavam uma decadência interna que levou, no final, à divisão e depois à destruição. Exposição bíblica dos versículos 2 a 15. Salomão certamente teve um bom início de reinado porque amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Conforme versículo 3. Um bom começo, no entanto, não garante um bom final.
Recebemos nosso nome logo depois do nascimento e cabe a nós, entre o nascimento e a morte, exaltar ou desonrar esse nome. Após a morte, não podemos trocar um nome ruim por um bom, nem um bom nome por um ruim. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Deus propôs que o povo de Israel tivesse um lugar central de adoração, ao contrário das nações de Canaã que construíram lugares sagrados onde bem entendessem. Quando entrou na terra, Israel foi instruído a destruir esses lugares sagrados e os ídolos adorados ali, conforme Números 33, versículo 52, Deuteronômio 7, versículo 5, capítulo 12, versículos 1 e 2 e capítulo 33, versículo 19. Os cristãos também devem destruir os lugares sagrados em sua vida, dedicando verdadeiro amor e adoração a Deus. Compreendendo o versículo 5, o Senhor às vezes transmitia sua mensagem por meio de sonhos não só aos seus servos, mas também às pessoas de outras nações, como Abimeleque, Gênesis 20, os servos egípcios do faraó, Gênesis 40, e o próprio faraó, Gênesis 41. Exposição bíblica dos versículos 6 a 9. A ordem e o pedido do Senhor era uma revelação da graça de Deus, assim como um teste do coração de Salomão. O que as pessoas pedem normalmente revela o que de fato desejam, e o que desejam depende de como veem o chamado de sua vida. Salomão tornou-se sucessor de Davi, o maior rei de Israel, e foi chamado para construir o templo do Senhor. Uma tarefa impressionante para um líder tão inexperiente. Salomão sabia que não podia realizar esse grande empreendimento sem a sabedoria do céu. Compreendendo o versículo 8, em sua oração, o rei não só confessou sua pequenez, mas também a grandeza da nação. O povo de Israel era o povo de Deus. Isso significava que o Altíssimo tinha um grande propósito para Israel cumprir na terra e que seu rei carregava uma grande responsabilidade ao governar esse povo. Compreendendo o versículo 9, os sábios não só têm conhecimento da natureza humana e do mundo criado, mas também sabem usar esse conhecimento da maneira certa no momento apropriado. Sabedoria não é uma ideia teórica ou um bem abstrato, é algo muito prático e pessoal. Muitas pessoas são inteligentes o suficiente para ter uma vida boa, mas não são sábias o bastante para fazer com que sua existência seja marcada por realizações que honrem o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 10 a 4. O Senhor deu a Salomão outras bênçãos que ele não pediu. Deus sempre concede o melhor àqueles que deixam a escolha em suas mãos. Quando lemos o livro de Provérbios, vemos que o amor, a sabedoria e a prática do discernimento podem levar a essas bênçãos extras, conforme Provérbios 3, versículos 1 e 2, versículos 10, 13 a 18. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 3, com a exposição bíblica dos versículos 16 a 28. A prontidão de Salomão em receber 2 prostitutas em seu trono foi, sem dúvida, um ato de condescendência. Como Jesus, ele visivelmente recebeu pecadores, Lucas 15, versículos 1 e 2, com a diferença de que Cristo fez muito mais do que resolver problemas imediatos de quem o procurava. Ele transformava corações e perdoava pecados. Em todos os sentidos, Jesus é maior do que Salomão. Mateus 12, versículo 42. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 27 e 28. Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo.
ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com xô e exílio o trataste. Com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa Azerá e os altares do incenso não ficarão em pé. Porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo. Porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A impenitência de Efraim será castigada. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Contra os habitantes de Jerusalém. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte, os sacerdotes e os profetas. Cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças. Porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Por que nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases? Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém.
Porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará. Porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será simplesmente um horror o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e ficará irado como no vale de Gibeão para realizar a sua obra alheia e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes, porque já ouvi o Senhor dos exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Deus é grande em sabedoria. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina, porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1. As nações em torno de Israel tinham muito mitos sobre monstros marinhos, sendo um deles comparado com Leviatã, possivelmente um crocodilo. Conforme Jó 3, versículo 8, capítulo 41, versículos 1 e 2. Matar o Leviatã era um grande feito. Salmos 74, versículo 14. E o Senhor prometeu fazer isso. Satanás tinha cativas estas nações por meio de suas religiões supersticiosas, mas o remanescente não precisava temer os falsos deuses dos gentios. O povo de Deus hoje está livre da escuridão de Satanás e dos falsos deuses, aos quais ele seduz as pessoas para adorar, conforme Colossenses 2, versículos 13 a 15. Podemos nos alegrar na grande vitória do nosso Senhor. Exposição bíblica dos versículos 2 a 11. Esta passagem fala da vinha frutífera, como em Isaías 5, versículos 1 a 7. A vinha é Israel, mas aqui o profeta viu tanto o Israel de sua época como aquele Israel no dia futuro em que o reino será estabelecido. Deus não está virado com o seu povo, conforme capítulo 27, versículo 4. Ele só desejava que os judeus se voltassem para ele e confiassem fervorosamente nele. Compreendendo o versículo 6, nos dias de Isaías, a vinha estava produzindo uvas silvestres, mas no reino futuro Israel será frutífero e próspero. Deus irá proteger seu povo e dar-lhe tudo aquilo que ele precisa para trazer glória ao nome do Senhor.
A nação terá botões e flores e encherá o mundo de frutos, conforme versículo 6. Por meio de Israel, todas as nações da terra serão abençoadas, conforme Gênesis 12, versículos 1 e 3. A Bíblia fala de 3 vinhas, o povo de Israel, conforme Isaías 5, capítulo 27, Cristo e sua igreja, João 15, e a sociedade de gentios sem Deus, a videira da terra, Apocalipse 14, versículo 18. A vinha de Israel não está dando frutos, a videira da terra está enchendo o mundo de frutos venenosos e o povo de Deus deve formar ramos fiéis na videira e produzir frutos que glorifiquem o nome de Deus. Compreendendo o versículo 9, no dia do Senhor Deus usará o sofrimento para purificar seu povo e prepará-lo para o seu reino. O versículo 9 não sugere que o sofrimento pessoal pode expiar o pecado, pois somente o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para fazer isso. O Senhor usa o sofrimento como uma disciplina para nos levar à submissão, de modo que o busquemos e a sua santidade. Hebreus 12, versículos 1 a 11. O cativeiro babilônico curou os judeus de sua idolatria de uma vez por todas. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. O acampamento de Israel estava instruído a se deslocar de acordo com o som das trombetas, conforme Números 10. A festa das trombetas acontecia no primeiro dia do 7º mês e preparava o povo para o dia anual da expiação, conforme Levítico 23, versículos 23 a 32. Mas o dia da expiação preparava a nação para a festa das cabanas, que é um retrato da alegria do reino futuro, conforme Levítico 23, versículos 33 a 44. Compreendendo o versículo 13, Isaías vislumbrou um dia glorioso em que Deus repetirá o milagre do êxodo e libertaria o seu povo da escravidão das nações gentílicas. A trombeta reuniria Israel em Jerusalém, conforme Mateus 24, versículo 31, e anunciaria a vitória de Deus sobre seus inimigos, e Israel adoraria o Senhor no Monte Santo. O povo de Deus hoje também está aguardando o som da última trombeta, conforme 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 58, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18, que estará anunciando a vinda do Senhor para a sua igreja. Então, iremos com ele para o céu e nos prepararemos para a ceia das bodas do Cordeiro. Compreendendo o capítulo 28, a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Isaías começou sua mensagem anunciando o juízo de Deus sobre Efraim. Sem dúvida, a queda da nação vizinha serviria como um aviso para o povo de Judá e de Jerusalém. Se a Assíria conquistasse Samaria, então Judá seria a próxima da sua lista de conquistas. O reino do norte tinha orgulho de sua capital, Samaria, que estava situada como uma bela coroa, ou ginalda, na cabeça de um vale fértil. Mas a arrogância de seus habitantes era abominável para Deus, pois eles achavam que sua cidade fortificada era invencível. Samaria reinava em meio ao luxo e prazer e não tinha medo de seus inimigos. Compreendendo o versículo 1, o Senhor também ficou indignado com a embriaguez deles. Para os judeus, o vinho era uma dádiva de Deus e uma fonte de alegria, conforme Juízes 9, versículo 3 e Salmos 104, versículo 15. A lei não exigia abstinência total, mas fazia advertência contra o alcoolismo, conforme Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, Provérbios 20, versículo 1, capítulo 23, versículos 20 a 21 e versículos 29 a 35. O profeta Amós denunciou a indulgências luxuosas do povo de Judá e em Samaria, conforme Amós 6, versículos 1 a 7, e Isaías também se opôs veemente contra tal estilo de vida sem Deus, conforme livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 11 e 12 e versículo 22. Compreendendo o versículo 4, Samaria tinha orgulho de sua beleza, mas esse esplendor estava murchando como uma flor cortada, conforme versículos 1 e 4, que nunca mais poderia se levantar diante da tempestade que estava chegando.
Deus estava enviando uma tempestade de um lado a outro da terra, e a cidade orgulhosa deles seria destruída pelo vento, pela chuva, pelo granizo e pelas águas. O exército assírio conquistar Samaria seria tão fácil quanto apanhar um figo de uma figueira. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Talvez o povo de Judá tenha se alegrado ao ouvir Isaías anunciar a queda de seu reino rival. Só que a comemoração durou pouco, pois o profeta anunciou que Judá era culpado dos mesmos pecados de Samaria e, portanto, corria perigo de ser julgado, conforme versículos 5 a 8. Os sacerdotes e os profetas, que deveriam ter sido exemplos para o povo, estavam embriagados, cambaleando pela cidade e bebendo junto às mesas cobertas de vômito. Seus conselhos para o povo não vinham do Espírito de Deus, mas de seus delírios resultantes da bebedeira, conforme Efésios 5, versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. A sociedade hoje muitas vezes adota uma atitude similar em relação aos servos do Senhor e à palavra de Deus. As pessoas estão tão embriagadas de orgulho intelectual que riem da mensagem simples do Evangelho apresentada por testemunhas humildes, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 31. O profeta Amós foi expulso da capela do rei porque era um simples agricultor e não um membro da elite religiosa, conforme Amós 7, versículos 10 a 17. Exposição bíblica dos versículos 12 a 20. Deus oferece descanso ao seu povo, conforme capítulo 7, versículo 4 e capítulo 8, versículo 6 a 8. Mas as pessoas não obedecem, ouvem a sua palavra. O profeta deu-lhes uma mensagem simples que todos poderiam entender, mas eles a rejeitaram. A fé deles estava em suas alianças políticas e não em Deus, conforme capítulo 28, versículos 15 e 18. Sua única esperança estava na pedra fundamental já experimentada e verdadeira, conforme versículo 16, a rocha eterna, conforme versículo 26, versículo 4, capítulo 8, versículo 14, capítulo 17, versículo 10. Esta é, com certeza, uma referência ao Messias e é assim interpretada no Novo Testamento, conforme Marcos capítulo 12, versículo 10, Atos 4, versículos 10 a 12, Romanos 9, versículo 33, 1 de Pedro capítulo 12, versículos 4 a 7, e também Salmos 118, versículo 22. Se eles tivessem fé no Senhor, não estariam correndo de um lado para o outro, tentando fazer alianças, prática que somente leva à vergonha e ao fracasso, conforme Romanos 10, versículo 11. Uma rocha sólida é melhor proteção do que uma frágil cobertura de mentiras. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 28, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 29. A confiança de Israel de que Deus não iria julgá-los era uma ilusão. O que os adversários escarnecedores de Isaías não percebiam era que o Senhor fazia um trabalho estranho. Ele usaria o inimigo para lutar contra seu povo, assim como o agricultor tem diversas tarefas para realizar e deve se adaptar a cada uma delas, seja arando a terra, seja fazendo a debulha. Deus deve fazer o trabalho necessário para cumprir seus propósitos eternos. Ele sabe exatamente que ferramenta usar e quando usá-la. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 19. O homem da mão ressequida. De novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido, com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada.
Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus cura muitos à beira-mar. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 a 19. Versículo 4, Jesus entrou na sinagoga para adorar e, enquanto esteve lá, intencionalmente curou um homem. É claro que ele poderia ter esperado mais um dia para operar o milagre, mas ele quis desafiar as tradições legalistas farisaicas. Desta vez, os fariseus, conforme Lucas 6, versículo 7, estavam esperando que ele curasse mesmo o homem, por isso estavam com os olhos bem abertos. As perguntas de Nosso Senhor registradas em Marcos 3, versículo 4, nunca foram respondidas por seus inimigos, uma vez que o mal está presente entre os homens todos os dias, incluindo o sábado. Por que o bem não deveria agir também no sétimo dia? A morte está sempre em ação, mas isso não deveria nos impedir de tentar salvar a vida. Compreendendo o versículo 5, Jesus podia ver o coração endurecido deles, e o pecado daqueles religiosos o deixou irado e triste. Nosso Senhor nunca se irritou com os publicanos e pecadores, mas demonstrou sua contrariedade em relação aos fariseus hipócritas, conforme Mateus 23. Eles preferiam proteger suas tradições a ver uma pessoa enferma ser curada. Mas aquele homem, sem dúvida, pouco sabia sobre tal conflito espiritual. Ele simplesmente obedeceu à ordem de Nosso Senhor, estendeu a mão e foi curado. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12. Grandes multidões seguiam Jesus, mas o interessante delas não estava em coisas espirituais. Os líderes religiosos queriam destruí-lo e até alguns amigos de Herodes estavam se envolvendo nisso. Os próximos passos do Filho de Deus seriam passar uma noite em oração, conforme Lucas 6, versículo 12. Chamar 12 homens para ajudá-lo como seus apóstolos e proferir um discurso, o Sermão do Monte, explicando a base espiritual de seu reino. Ele lhes ofereceu perdão, satisfação e liberdade, porém não aceitaram sua oferta. Exposição bíblica dos versículos 13 a 19. Jesus passou a noite toda em oração antes de escolher os 12 homens, conforme Lucas 6, versículo 12. Quando os escolheu, ele tinha 3 objetivos em mente. Primeiro, prepará-los por meio de seu exemplo pessoal e ensino. Segundo, enviá-los para pregar o evangelho. E terceiro, dar-lhes autoridade para curar e expulsar demônios.
conforme Marcos 1, versículos 14 e 15, versículo 38 e 39, capítulo 6, versículo 7 a 13. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19. Marcos registra que Jesus deu aos discípulos o título especial de apóstolos. Versículo 14. Discípulos é aquele que aprende na prática. Nosso equivalente moderno a isso seria aprendiz. Já apóstolo é aquele que é enviado em um serviço oficial com uma comissão. Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos, seus embaixadores especiais. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 19, com a exposição bíblica dos versículos 16 a 18. O nome de Simão passou a ser Pedro, a pedra, conforme João 1, versículos 40 a 42, e o de Levi, Mateus, o dom de Deus. Tiago e João receberam o apelido de filhos do trovão. Normalmente imaginamos João como o apóstolo do amor, mas ele certamente não começou seu ministério com esse tipo de reputação, nem Tiago, seu irmão. Conforme Marcos 9, versículos 38 a 41, capítulo 10, versículos 35 a 39, Lucas 9, versículos 54 e 55. É encorajador ver o que Jesus pôde fazer com um grupo tão diversificado de candidatos, poucos promissores para o serviço cristão. Portanto, se assim foi, ainda há esperança para nós. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.